Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Governança em Pauta, da Comissão Especial de Governança Corporativa, Compliance e Integridade aqui, do CRA-RJ. Hoje, nós vamos conversar sobre a disseminação dos princípios de governança em todos os níveis da organização. E os nossos convidados são os administradores Leonardo Faletti, que já foi membro da comissão e é diretor da Come Empresarial, e o administrador José Rezende, que é membro da comissão atualmente. Tudo bem, Faletti, Rezende? É um prazer revê-los, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre é bom voltar aqui à nossa casa, né? É uma casa que eu já participo há tanto tempo que já posso falar nossa casa, né? Com certeza. Faletti, um prazer revê-lo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui para a gente poder falar de governança e ampliar ainda mais a percepção sobre o tema aí junto aos administradores que são filiados ao CRA-RJ. Com certeza. Bom, como eu falei aqui, o Faletti participou da comissão especial em 2018 e 2019, e nesse período foram realizadas pesquisas sobre o tema com alunos e com profissionais da administração registrados aqui no Conselho. E considerando os resultados dessa pesquisa, que a gente divulgou bastante, se vocês quiserem, podem procurar aqui nas nossas mídias, tem bastante coisa sobre isso. Constatou-se que, de modo geral, o pouco conhecimento dos alunos, né, das pessoas em geral, sobre o tema governança. Na sua avaliação, Faletti, mesmo depois de todo esse período, de tudo isso que a gente está vivendo, em que a governança ganha cada dia mais importância, né? Que ações poderiam contribuir para a maior disseminação, né, das boas práticas de governança junto às organizações, junto às instituições de ensino, junto à sociedade? Ok. Governança é um tema ainda relativamente novo, né, para a gente aqui, mas é um tema com o qual a gente lida desde a década de 90. A nossa percepção é de que governança ainda está muito restrito aos níveis mais estratégicos das organizações e principalmente as organizações de grande porte. Então, na minha avaliação, teríamos aí duas iniciativas muito importantes. A primeira é a gente atuar procurando desmistificar a governança a partir da colocação do foco nos princípios e na aplicação desses princípios no dia a dia das organizações, né? Parar de pensar a governança só nos níveis mais estratégicos e trazer os princípios da governança para os níveis táticos e operacionais. E quando a gente fala dos princípios, nós estamos falando daqueles 4 princípios da governança corporativa que são muito disseminados pelo IBGC, né, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A transparência, a equidade no relacionamento com as diversas partes interessadas, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Ou, como eu prefiro chamar, me atrevo a chamar, a responsabilidade organizacional. Assim como eu chamo hoje a governança corporativa de governança organizacional, tirando o termo corporativa, que eu acho que não contribui para essa disseminação dos conceitos em organizações de menor porte e pelos diversos níveis das organizações. Então, essa seria a primeira etapa, né? E a segunda é algo que a gente já, desde a época que eu participava da comissão de governança do CRA-RJ, a gente buscava, que é continuar buscando a inserção dos temas relacionados com governança nas ementas de graduação das faculdades, né? Para que os alunos tenham contato com o tema de forma estruturada, né, de forma organizada, já dentro da sua graduação. A gente acaba observando que governança, como governança mesmo, dessa forma mais estruturada, acaba ficando restrito para as pós-graduações, mestrados e tudo mais. Então, acho que essas duas iniciativas poderiam nos ajudar a disseminar os conceitos e as boas práticas de governança. Não sei o que o Rezende pensa disso. Bom, Rezende, o que você pensa disso? Quero saber também. Bom, olha só, hoje mesmo eu estava mexendo nessas pesquisas que você citou, que eu acho que deram um resultado bem interessante,
E uma coisa que me chamou a atenção é que, com profissionais de até 5 anos de formados, 65% da amostra informou que viu, de uma forma muito rudimentar, fundamentos de governança corporativa, ou como o Léo está colocando, governança organizacional. Concordo com ele que o nome corporativo espanta um pouquinho, né? Mas 65% informou que não viu praticamente nada, né? E na outra ponta, 83% acharam que era um conhecimento fundamental para o administrador contemporâneo. Então, a gente tem essa missão aí na comissão de influenciar no ensino dos fundamentos de governança para os alunos, os concluintes do curso de administração e para os profissionais recém-formados, né? A gente imagina que preparar esses profissionais para lidar com a governança em qualquer cenário, numa mega corporação ou numa empresa familiar, vai ajudar muito eles a se desenvolverem na carreira nos próximos momentos, né? No momento onde os consultores apavoram um pouquinho os gestores falando do tal do mundo VUCA, né? E aí eu pego o escudo e a lança e mostro a organização ESG, né? A organização que pensa no ambiente, que pensa na sociedade e pensa na governança, né? Esses 3 pilares são fundamentais para fazer frente ao tal do mundo VUCA, e é aquilo que a gente está pretendendo, a partir da comissão, levar para dentro das universidades, disseminar junto às pequenas e médias empresas, ajudar as empresas familiares, porque se a gente pensar bem, para as empresas, para as grandes corporações, já tem gente fazendo isso. Então a gente não deve concorrer com quem já está fazendo e fazendo direitinho, mas preencher um espaço que está vazio, legítimo e que precisa ser trabalhado junto aos profissionais de administração. Eu acho ótimo, porque, de fato, essa ideia de encontrar um espaço para atuar que não necessariamente vá concorrer com outras organizações, mas que, por outro lado, vai disseminar esses conceitos que são tão importantes, é fundamental. E é interessante que os dois concordam, então, com a governança organizacional, não a governança corporativa, né? Então, eu pergunto para vocês, para ver essa inclusão, né? Como o pequeno e médio empresário pode colocar a governança corporativa no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa, incorporando as melhores práticas preconizadas pela governança, incorporando esses pilares que vocês tanto falam? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, acho que a coisa mais importante, principalmente quando a gente vem para as organizações de menor porte, é deixar de ver a governança como um conjunto de estruturas dentro da organização, com processos extremamente desenhados, delimitados, muito bem elaborados, e trazer isso para as ações do dia a dia, pautados naqueles 4 princípios que eu falei, né? Se você tiver na atuação das lideranças dessas organizações de médio e pequeno porte, a prática diária só desses 4 princípios da governança, mesmo que ele não consiga de primeiro se estruturar, se organizar de uma forma mais perfeita, né, já vai começar a obter resultados dessas boas práticas de governança. Nós estamos falando de 4 princípios, gente, que são 4 princípios fundamentais para qualquer relacionamento, né? Não são princípios exclusivos para o relacionamento da organização com os seus stakeholders, ou como queira chamar. São princípios fundamentais para relacionamento, são princípios que estão baseados na ética, no respeito às necessidades e expectativas da parte com a qual você está se relacionando. Então, o simples fato da gente tirar todo o resto da frente e focar nesses princípios, eu acho que vai ajudar muito. Você, Rezende, quais são esses pontos, esses pilares dos pilares?
Eu acho que a gente está vivenciando ainda uma grande confusão, que é exatamente as pessoas estarem focadas nas estruturas ou nos chamados órgãos societários. E é engraçado que você chega até numa empresa de maior porte e você pergunta, você está trabalhando com governança corporativa? E a pessoa que vai te responder fala, não, aqui a gente está criando o conselho de administração, a gente está melhorando a diretoria, a gente está pensando como é que a gente revê o nosso estatuto. Então as pessoas estão muito mais preocupadas em estrutura e documento do que no que é chave para boa governança, que é comportamento, né? Então você chega em lugares até onde tem tudo isso, tem conselho fiscal, tem conselho de administração, tem estatuto, tem regulamento, tem diretoria, o CEO é um, o presidente do conselho é outro. Comitês. Um monte de comitês, mas você sente um clima carregado no ar, né, que definitivamente mostra que não tem boa governança, porque o comportamento das pessoas não leva a boa governança, né? Então, assim, nas organizações de maior porte, trazer a governança para o dia a dia, né, tá ligado a você desenvolver comportamentos em favor da boa governança, não apenas estruturas e documentos. E na pequena e média empresa, é importante que o empreendedor saiba que a governança vai dar uma sobrevida, vai performar o negócio dele na medida em que ele vai fazer coisas mais formalizadas, mais estruturadas, mais legitimadas. Todas essas âncoras que eu estou falando aqui, e são muitas âncoras que o empresário pode colocar para estabilizar o negócio dele, né? Na hora que ele enfrentar uma crise e sentir que o barquinho dele está adernando, não vai dar mais tempo. Então ele tem que fazer esse investimento em boa governança, que não custa uma fortuna, né? Custa parar um pouquinho e refletir, né, antes que a crise chegue. Depois que a crise chega, sempre é mais complicado. Então, a gente soma, né, a governança corporativa, a governança organizacional e a governança cultural, né? Ou comportamental, porque é ali que começa tudo. É mais ou menos isso? É bem isso, Érica, porque no fim das contas, é como o Rezende falou, são os nossos comportamentos, né, que vão demonstrar até que ponto os princípios estão internalizados ou não nas práticas da organização. E quando você fala das menores, ele bem trouxe a figura do empreendedor. Esse empreendedor tem que ser o primeiro a compreender que esses princípios precisam estar internalizados nele antes de tudo, para que ele possa demonstrar a aplicação desses princípios e influenciar a formação da cultura do empreendimento dele, da organização dele, do time dele, né, impregnar com esses princípios, que é o que vai fazer diferença. Ele vai passar a prestar atenção em cada um desses princípios toda vez que ele estiver se relacionando com as diversas partes, seja cliente, seja fornecedor, seja algum possível potencial investidor, né, falando aí de empreendedor, que muitas vezes vai buscar um investidor para que ele consiga crescer e crescer numa velocidade que permita a ele fazer frente aos desafios, ocupar um espaço que, se ele demorar muito, vai ser ocupado por outro e coisas do gênero. Deixa eu falar aqui trazer para vocês uma alegoria que eu tenho trabalhado, né? Todo mundo está falando muito de unicórnio, né? O que é um unicórnio? O unicórnio é um cavalo maravilhoso, né? Que decorre do lançamento bem-sucedido de uma empresa, de uma startup, né? Na hora que ela abre o capital e o empreendedor ganha uma fortuna e quem apostou nela também ganha uma fortuna. O problema é que o unicórnio não começa um unicórnio. O unicórnio começa um Maverick. Maverick é aquele cavalo selvagem das pradarias norte-americanas,
né, que ninguém conseguia montar. O empresário, quando ele começa, ele é um maverick, ele está focado só no produto, ele não está focado na organização que ele precisa desenvolver para fazer com que o produto dele seja canalizado até um bom IPO, né? Então, assim, a governança serve para transformar o Maverick num unicórnio, né? Então, assim, não adianta ele ser um cavalo selvagem que não vai ganhar dinheiro, né? Não é só ele, a sociedade também quer aquela inovação divulgada comercialmente. Então, ele precisa se habituar, desde da sementezinha que ele planta do novo negócio, até o momento que ele começa a interagir com os tubarões, os graúdos, né? Que a boa governança é que vai facilitar cada fase desse crescimento, cada degrauzinho que ele vai subir, depende de amadurecimento dos princípios de governança. Sem eles, ele não vai longe. Olha, Rezende, eu vou dizer mais, né? Pegando aqueles que nem têm a pretensão de se transformar num unicórnio, né? Nem todo mundo tem essa pretensão, mas o cara que quer manter o negócio dele e quer dar sustentabilidade ao negócio dele, né? Quer garantir que aquele negócio vai prosperar no longo prazo. Mesmo esse, né, vai precisar se apoiar nos princípios e, na medida em que esses princípios forem sendo praticados, ele começar a transformar isso em processos que sejam confiáveis, que sejam passíveis de serem medidos, que ele possa obter informações confiáveis a respeito de tudo que está acontecendo na empresa dele, nem que seja para ele simplesmente garantir a sobrevivência dessa empresa, mesmo que ele não tenha essa aspiração de crescimento, né, que muitos às vezes não têm. Mas aí acham que porque não tem a aspiração de crescimento, pode fazer a coisa de qualquer forma. E a gente sabe que não é isso. Sobreviver no mercado hoje é muito mais difícil, né? E exatamente por sobreviver no mercado ser mais difícil, né, que as pessoas acreditam que a governança ela é só para as empresas grandes, né? Mas não é bem isso. Isso vocês estão demonstrando brilhantemente nesse nosso papo de hoje. Então, eu te pergunto, Rezende, quais são as situações, né, que as empresas, as pequenas e médias empresas, podem utilizar a governança para resolver os seus problemas, para facilitar o seu dia a dia? Fala para a gente, dá alguns exemplos. Em compras, você tem que ter políticas, normas, princípios de negociação com fornecedores confiáveis. Em vendas, você tem que fazer o rastreamento do dinheiro que está sendo usado para pagar os produtos que você está comprando. Em recursos humanos, você tem que identificar a integridade das pessoas que você está contratando, para que você não tenha sustos, às vezes, no curto e médio prazo, né? A gente vê aí estudos e mais estudos que mostram que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, as chamadas hard skills, e elas são despedidas pela falta de habilidade comportamental, que são as soft skills. Então, assim, já te falei em RH, já te falei em marketing, já te falei em RH, marketing, compras, em TI, né? Os projetos de TI envolvem milhões nas grandes empresas, ou mesmo na pequena empresa envolve uma quantidade significativa. Então, na hora que você vai contratar o desenvolvimento de um novo software, né, ver se aqueles softwares estão seguindo, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem um conjunto de lentes que você tem que usar e que você pode usar em cada uma das áreas, né, em cada um dos pilares que sustentam a organização moderna. Você pode usar princípios de boa governança para orientar o negócio. E assim, bom, e como é que o empresário faz? Gente, ele cria um diário de bordo, né? Ele pega um fichário antigo ou cria um fichário eletrônico de divisórias, né? E ele vai escrevendo problemas e soluções voltadas para acompanhar,
né, esses 4 princípios do IBGC, existem outros princípios. O IBGC elegeu esses 4 porque sentiu que eram importantes num determinado momento da nossa economia, da nossa sociedade. Mas se você for consultar material sobre governança corporativa ou organizacional pelo mundo afora, você vai encontrar outros princípios que podem ser aplicados, inclusive de acordo com a cultura daquela organização específica, né? Então, assim, eu acho que tem 2 ferramentas bem interessantes para o pequeno e médio empresário. Uma é fazer um diário de bordo, criar um diário de bordos, fazendo esse acompanhamento da governança. E outra é o seguinte, né? Nós estamos numa cultura que é muito relacional e até facilita, né? Eu não diria nem criar um conselho consultivo, que também é um nome meio pomposo, né? Mas o pequeno empresário e médio empresário pode ter um grupo de referência, onde ele se reúne uma vez a cada 2 meses. Pode ser um grupo misto com um professor, com um advogado, com outro empresário, né, onde ele vai conversar abertamente sobre o que está acontecendo, o que está afligindo, como é que ele pode melhorar a performance dele no dia a dia. Então, esse grupo de referência, ter uma voz de fora, né, se abrir para o ambiente, é fundamental. Léo, presidente, gostaria de complementar? Léo. Não, eu gostei muito da ideia. Essa coisa de você pegar no simples, né? Você olhar para todas essas questões que são complexas. Ele falou de TI, ele falou de compras, falou de gestão de pessoas, que é super complexo, falou de venda, de rastreabilidade. São questões complexas, mas você pode ter uma abordagem simples a respeito delas, né? Como ele falou, um diário de bordo em que o empresário, o empreendedor, o gestor, o líder, como queira chamar, vai fazendo ali os registros das questões que são mais representativas e vai buscando soluções. Eu acrescentaria uma questão de referência para ele cruzar o problema, né, com a solução que possa ter passado pela cabeça dele, que são os valores fundamentais dessa organização, né? De modo que ele garanta que não vá abrir mão desses valores em busca de resultado rápido, em busca de um resultado de curto prazo, que no longo prazo pode ser bastante destrutivo em termos de valor para essa organização. Mas eu acho ótimo, tudo que remeta para olhar para os princípios da governança corporativa dessa forma simples, eu acho que vai nos ajudar bastante a disseminar esses princípios. E sejam os 4 princípios disseminados pelo IBGC ou outros, né? Eu me referi a eles porque realmente aqui no Brasil são os mais difundidos, e eu vou dizer a vocês, se a gente conseguir fazer um bom trabalho na aplicação prática desses 4 princípios, a gente já vai caminhar muito, não apenas como organizações, mas como sociedade. Se cada um de nós aplicar esses 4 princípios nas suas relações profissionais ou pessoais, mas de forma legítima e verdadeira, a gente já vai avançar bastante como sociedade. E falando em sociedade, né, falando como pessoa, né, de ampliar, né, esse escopo societário que a gente vive, eu te pergunto então, Léo, como os profissionais podem incluir a governança no seu dia a dia? A gente falou muito da organização fazer isso, a organização fazer aquilo, mas e os profissionais? Como eles podem fazer isso? Eu acho que tem uma forma simples, né, e próxima dessa ideia que o Rezende trouxe do diário de bordo, que é ele definir um framework de processo decisório, né? O processo decisório que eu vou considerar para tomar as decisões na minha organização, na posição que eu estou ocupando de liderança, seja a mais próxima do nível operacional, ou seja, a lá do empresário, do empreendedor, né, do CEO dessa organização, se ele considerar no seu processo decisório esses princípios, confrontar as decisões que ele vai tomar com esses princípios, daquela forma simples, né? Essa decisão que eu vou tomar aqui, se ela for divulgada amanhã, o que isso representa para a minha organização?
Até que ponto isso pode impactar positivo ou negativamente a minha organização? Esse tratamento que eu estou dando para essa pessoa com a qual me relaciono, seja um colaborador, seja um fornecedor ou um cliente, né? Se eu tivesse naquela posição, como é que eu perceberia isso? E mais importante do que isso, conhecendo essa parte como eu conheço, conhecendo as necessidades e expectativas dessa parte e entregando essa decisão que eu estou tomando para ela, como é que ela vai perceber isso? Porque eu fiz essa ressalva porque eu não sou muito partidário de que a gente deve fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem a nós, não, tá? Eu acho que a gente deve fazer aos outros aquilo que a gente sabe que está de acordo com as necessidades e expectativas desse outro, né? Claro que tudo dentro dos limites dos nossos próprios valores, né? Eu não faço qualquer negócio, como a gente diz aqui na Come, mas levar em conta as necessidades e expectativas da parte. Então, assim, de forma simples, se essa decisão for tomada olhando por esses 4 filtros aqui de cada um desses 4 princípios da governança corporativa, o que isso vai representar para a minha organização no longo prazo? O que eu estou construindo de valor com essa minha decisão diante dessas lentes, desses princípios aqui, ou o que eu posso estar destruindo de valor? Acho que essa é uma forma simples, né, do profissional se posicionar utilizando os princípios da governança. Rezende, gostaria de complementar? Eu acho essa... Eu tenho uma perguntinha para você também. Tá, mas é só colocar assim, muito bem colocada essa proposição do Léo, né? Eu acho que a gente pode imaginar assim, ele está propondo um enquadramento ético dos 4 princípios, né? Então, existem os profissionais que trabalham com ética, né? Dizem que tem 4 testes que você tem que fazer. Você toma uma decisão e vai sair na imprensa no dia seguinte. Aí você, o que vão pensar de mim? Opinião pública não vale nada porque esse pessoal não está perto de mim. Tá bom, mas o que a tua mulher vai pensar de você? Olha só, é importante, é minha companheira, é o meu braço direito e esquerdo, mas a gente nunca sabe no dia de amanhã se ela vai estar do meu lado, né? O que a sua mãe vai pensar de você? Bom, aí já começa a ficar duro, porque, afinal de contas, todos nós viemos de mamãe, né? Então, a gente olha com mais carinho a questão. Ainda tem o terceiro teste, que é o quarto teste, que é o do filho, né? Bom, aí é mais duro, né? Porque o filho a gente espera que sobreviva a gente. Então ele vai ter que conviver mais tempo ainda com as decisões que nós tomamos, né? Então a governança, eu iria até muito além do que a gente está conversando. Esses 4 princípios de governança, eles valem para dentro da sua casa, né? A governança familiar pode ser norteada por esses princípios. E tem um 5º teste, que é o que o meu mentor acharia disso. Aquela pessoa que sempre contribuiu para a tua trajetória profissional e, sabendo da decisão que você tomou, o que ela vai pensar a teu respeito. Então, assim, pega aqueles 4 princípios, usa os 4 filtros, 4 ou 5 filtros da ética, e ver se você está tomando decisões consistentes do ponto de vista de que você está conseguindo trazer recursos legais e legítimos para dentro da empresa, alocar esses recursos de forma eficaz, eficiente e efetiva, que você está conseguindo prestar contas a quem institucionalizou a tua organização com a transparência, com equidade, com precisão, né? E se aquilo ali está virando valor para um monte de gente, se você está conseguindo compartilhar o valor que a empresa produziu com a sociedade como um todo. Lembrando que toda organização formal funciona a partir de uma franquia social. O contrato social é uma franquia que a sociedade oferece ao empreendedor para ele criar valor para a sociedade. Infelizmente, isso desapareceu na cultura de negócio brasileira. Parece que todo amigo do rei tem direito a ter um contrato social, quando na verdade a sociedade devia falar mais forte e mostrar, olha,
você está funcionando porque você tem que criar valor para a gente. Diga ao que veio. E, Rezende, você falou agora de qualquer empresa, né, ter esse contrato social, ter essa abrangência, ter essa obrigatoriedade com a sociedade. Então, eu te pergunto, que atividades qualquer empresa, né, essa organização genérica a que a gente está se referindo, são mais sensíveis aos problemas? Quais atividades são mais sensíveis aos conflitos, né, ou às falhas de governança? Para que as pessoas possam entender melhor. Desde que eu comecei a me aprofundar em governança, eu acho que eu virei um contratualista militante, né? Assim, não pode existir governança se não existir contrato. E, na verdade, você contrata o tempo inteiro. Toda organização contrata o tempo inteiro. E se você não formaliza esses contratos, tem tudo para criar problema. Então, se você não desenvolve... Olha só, isso aí é básico, é elementar, né, chão de fábrica, né? E brasileiro tem a péssima ideia, péssimo hábito de não formalizar as coisas em contrato. Então, assim, tudo que não está contratado traz formalmente contratado. Tudo que não está formalmente contratado traz risco para a organização, né? E a nossa pobrezinha da organização, ela não gosta de risco, ela tem medo de risco, ela não quer se submeter a problemas que alguém está criando porque está sendo informal, né? Então, assim, se eu vou contratar pessoas, eu tenho que seguir um rito de contratação, eu tenho que me enquadrar nas leis trabalhistas. Se eu vou contratar uma empresa para me fornecer alguma coisa, eu tenho que tomar uma série de medidas para saber que o dinheiro que eu estou antecipando agora vai resultar na entrega da mercadoria que me foi vendida. Isso na esfera pública, então, né, já que a gente está falando de governança organizacional, isso inclui as organizações públicas, na esfera pública isso é vital, eu não posso antecipar um dinheiro sequer para o meu fornecedor se eu não tiver garantia que ele vai me entregar, né? Aquilo que a gente já falou do cliente, né? Eu não posso vender para gente que está usando dinheiro ilegítimo para me pagar, senão eu acabo sendo cúmplice, né? Eu não posso autorizar a área de TI a usar um software não registrado, isso é pirataria, alguém desenvolveu, teve o custo de desenvolvimento, né? Eu não posso contratar uma empresa de auditoria que os auditores não estejam registrados no Conselho de Contabilidade, porque isso é uma reservinha de mercado que eles têm. Então, assim, contrato, né? Uma das grandes vacinas, que é a palavra da moda, contra riscos, falhas, problemas de governança, é você desenvolver bons contratos. O passo seguinte, e eu acho que o Léo vai gostar muito desse passo seguinte, é uma boa estrutura normativa, né? A espinha dorsal do processo decisório, né? Se você não tiver uma boa estrutura normativa, você também não vai longe. Mas esse é um papo para muito tempo e acho que a gente não consegue falar todo ele aqui. Verdade. Bom, e quando o papo é bom, como a gente sempre fala, passa rápido. Já temos quase 35 minutos dessa conversa e vamos deixar essa continuação para a próxima. Eu queria que vocês mandassem um recado, falassem diretamente com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes, sobre a importância da governança, né, nessa sociedade genérica, nessa organização genérica que a gente falou, de todos os tamanhos, pequeno, médio, grande. Queria que vocês deixassem esse recado final para todo mundo. Vai lá, Rezende. Eu queria voltar no ponto, a eterna luta do VUCA contra o ESG, entendeu? Assim, hoje a gente tem aí um tremendo monstro que pode devorar as organizações que não estão devidamente preparadas, né, que é o mundo VUCA, né? Então você tem volátil, incerto, tem todas essas características VUCA aí, né, que é o Golias, né? E a gente tem o ESG como um Davizinho dentro das organizações, né, tentando enfrentar o gigante com uma pedra e uma fenda, né? Invistam em governança corporativa
porque o Davi vai virar o gigante, né? E o Golias vai virar o pequenininho, né? A única forma de você enfrentar esse mundo incerto, né? Voltando ao ponto que as organizações não gostam de risco, não gostam de insegurança, né? É você fazendo crescer o poder de solução de investimentos em gestão ambiental, gestão social e gestão da governança. Excelente. Perfeito, Rezende. Leonardo, seu recado. Eu queria falar diretamente para alunos e administradores o seguinte: comece com o simples, mas comece agora. Pegue os 4 princípios e incorpore nas suas ações diárias, independente da posição que você ocupa na organização, independente do fato de você ainda não ocupar uma posição em uma organização, caso seja um estudante que ainda não esteja empregado, pegue esses 4 princípios, incorpore esses 4 princípios no seu dia a dia, nas suas ações, nos seus comportamentos, como disse o Rezende aqui, porque eles vão fazer com que a confiabilidade em você primeiro comece a se desenvolver, a crescer, e você vai conseguir espalhar isso na sua organização, e a organização vai passar isso para aquelas outras organizações com as quais ela se relaciona. Então, incorpore os princípios, o básico, o mais simples, no seu dia a dia, nas suas ações e decisões diárias. É isso. Perfeito, Falete, perfeito. Rezende, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no Governança em Pauta. Sempre um aprendizado enorme. Obrigado mesmo. Falou, obrigado, gente. Fiquem com saúde, em paz, né? Fiquem em casa, usem ainda todos os meios que a ciência indica para a gente poder sair lá do outro lado dessa pandemia. Verdade. Obrigado, gente. Abraço. Abraço, Léo. Abraço, Érica. Abraço, Érica. Tchau, tchau. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem. Quinzenalmente, você tem um novo tema, uma nova conversa aqui no seu Governança em Pauta. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau.